Ótimo. Boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Uma alegria mesmo, de verdade. E eu quero começar agradecendo o convite da Fátima, da Thalita, do Marcos, a presença de todos vocês para falarmos de um tema que é tão importante. Mas antes de tudo, eu venho aqui com todo o carinho e respeito, pedindo à espiritualidade superior que não permita que as minhas palavras se desviem daquilo que o plano espiritual propõe para a nossa reflexão de hoje. Então vamos falar então sobre a paz. E falar sobre a paz é sempre importante e necessário. Num mundo marcado por tantos conflitos e tantas ansiedades, Jesus nos convida a refletir sobre uma paz diferente daquela que o mundo costuma interpretar. E eu quero começar lembrando vocês de uma fala de Jesus. Ele disse: "Eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá." Reparem que nessa frase, Jesus está dizendo que ele vai nos dar a paz dele, que é uma paz diferente da que o mundo entende. Essa frase aparentemente é bem simples, mas ela carrega ensinamentos profundos, tanto ensinamentos morais quanto espirituais. Mas muitas vezes o significado se perde e as pessoas confundem o que Jesus realmente quis dizer. Alguns imaginam que a paz de Jesus é a ausência de problemas. É como se fosse uma promessa de uma vida sem nenhum tipo de dificuldades. Viver em paz é viver sem dificuldade. Mas sabemos que não foi isso que ele quis dizer. Até porque seria uma incoerência, já que ele também disse que são bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. Ou seja, o problema, as aflições, elas fazem parte da vida e do nosso crescimento e continuarão fazendo parte. Então, viver em paz não é viver sem problemas e sem aflições. Primeiro, a gente tem que entender isso. Então, hoje, diante de vocês e diante de tantos que, como eu, têm seus próprios desafios, as suas lutas íntimas, as suas noites escuras, seus dias cansativos, eu vim aqui para falar sobre paz. Porque talvez esse tema seja justamente o que todos nós precisamos ouvir. Precisamos sentir e construir. E eu vim falar de uma paz que não depende do mundo estar em ordem, mas que coloca ordem dentro de nós. Eu vim falar da paz que Jesus prometeu e que ninguém mais pode nos dar. Então entendam, eu não vim falar daquela paz superficial, aquela paz que é passageira, que é frágil. Não, eu vim aqui falar sobre a verdadeira paz, aquela paz que Jesus nos prometeu, aquela que ele deixou como herança, mesmo diante da cruz, da dor, da injustiça. Eu vim falar da paz de Jesus. E ele disse: "Eu vos dou a minha paz." Então, para começar, eu quero explicar um conceito errado que nós temos. Porque quando pensamos em paz, nós geralmente associamos essa palavra à ausência de problemas, à ausência de conflitos, não é verdade? A gente acha que a paz existe quando não há tumulto, quando não há guerra, quando o ambiente está silencioso, quando a gente consegue meditar, quando as contas estão pagas, quando ninguém está doente, quando tudo parece sob controle. É essa ideia que aprendemos desde cedo, que paz é aquilo que sentimos quando está tudo indo bem. Mas será que é essa mesmo a verdadeira paz? Porque se for assim, então, a paz seria um estado extremamente frágil. Bastaria um diagnóstico inesperado, bastaria uma notícia ruim, uma crise familiar ou até uma discussão banal que a gente tem no dia a dia, para que essa paz desaparecesse. E desaparece mesmo.
Muita gente diz, eu só quero paz. Mas no fundo, o que a pessoa está pedindo é alívio, é trégua, é pausa no sofrimento. Mas e quando não há trégua? E quando o caos não passa? Será então que a paz é impossível? Será que foi isso que Jesus nos deixou? Ou será que nós estamos procurando no lugar errado? Será então que a paz de verdade é diferente daquela que conhecemos e que depende do mundo externo? Ou será que a tal paz verdadeira é aquela que nasce dentro de nós? Talvez por isso tantas pessoas vivam em busca de algo que não sabem nomear, porque confundem paz com conforto, com estabilidade, com silêncio. Mas e se a paz verdadeira não tiver nada a ver com isso? E é a partir desse ponto que eu quero agora convidar vocês a olharem comigo para o Evangelho, para eu mostrar os exemplos de Jesus, porque foi lá, num dos momentos mais turbulentos da vida de Jesus, que ele disse algo profundamente desafiador. Ele disse: "A minha paz eu vos dou." E eu vou explicar. Bom, durante a última ceia, Jesus nos deixou uma promessa preciosa. Ele disse: "Eu vos deixo a paz. A minha paz eu vos dou. Mas não vou-la dou como o mundo a dá." E aí ele também diz: "Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa frase ainda ressoa nos nossos corações muitos séculos depois. Porque se a gente entender a serenidade e o amor que Jesus sentia, mesmo diante das dificuldades, poderemos compreender o que é a paz verdadeira e como podemos cultivar essa paz profunda em nossa vida. Então, eu vou citar alguns exemplos de histórias que estão presentes no Evangelho e que trazem cenas tocantes da serenidade de Jesus diante dos desafios. E para começar, eu quero trazer o episódio da tempestade que foi acalmada. Lá nessa cena, os discípulos estavam apavorados num barco que estava quase virando no meio de uma tempestade, no meio daquelas águas agitadas. E aí, eles acordam Jesus para pedir a sua ajuda. E tem um detalhe importante nessa cena. Em meio à tempestade, a um barco quase virando, Jesus estava vivenciando uma paz tão grande que ele dormia tranquilamente. E quando foi acordado, Jesus não se desesperou. Ele se levantou com toda a calma do mundo e disse: "Cala-te, aquieta-te." E aí, imediatamente, a ventania parou e as ondas se acalmaram. No meio daquela agitação intensa das águas do mar, a paz de Jesus dominou os céus, dominou as águas e dominou até os corações que estavam agitados, que estavam desesperados. E após acalmar a situação, Jesus ainda perguntou aos discípulos: "Por que sois tão incrédulos? Ainda não tendes fé?" E com essa história, nós entendemos que a paz de Jesus, ela está intimamente ligada à confiança em Deus. Porque mesmo quando tudo ao redor parecia um caos, Jesus nos ensinou que é possível manter a fé serena, aquela fé que dissipa o medo. Ele ensina que o desespero não adianta, mas sim a serenidade para lidar com as turbulências. E esse foi um exemplo. Mas agora eu vou falar outro. Eu vou falar sobre a serenidade de Jesus ao saber da morte de Lázaro. Jesus recebeu a notícia de que o seu amigo Lázaro estava gravemente doente. E aí Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, elas mandam chamar Jesus com urgência, acreditando que ele poderia curá-lo. Mas ao contrário do que se esperava, Jesus não sai correndo, ele não vai imediatamente. E na Bíblia diz, inclusive, que quando soube que Lázaro estava doente,
Jesus ainda permaneceu 2 dias no lugar que estava. E isso, aos olhos humanos, pode até parecer indiferença, mas espiritualmente falando, essa é uma das maiores demonstrações de confiança na vontade do Pai e de uma paz interior profunda. Jesus, ele não correu, ele não entrou em pânico, ele não se desesperou com a urgência humana que a situação pedia. A sua paz estava conectada com a confiança no tempo divino. E mesmo diante do choro e da angústia dos outros, Jesus permaneceu firme, solidário, mas ao mesmo tempo ele conduzia todos em direção à fé. E aí o versículo diz: Jesus chorou. Esse, que é o versículo mais curto da Bíblia, é um dos mais profundos. Jesus chora, mas não por desespero, e sim por empatia. A sua paz não o tornou insensível à dor alheia. Ela o tornou ainda mais humano. E esse episódio nos ensina que a verdadeira paz, ela não exclui o choro, nem a dor, mas ela impede que o medo tome o controle. Ela nos permite atravessar a perda, atravessar o tempo de espera e a incompreensão, mas com o coração firme, firme e sensível ao mesmo tempo. Jesus nos mostra que a paz não é a ausência de emoção, mas a presença de fé. Não é sobre fugir da dor, mas sobre saber o que fazer com ela. Então, já citei aqui 2 exemplos, né? O exemplo de Jesus diante das turbulências do caminho, diante da morte, mas agora eu quero citar um exemplo que acontece diante da injustiça, que é algo que nos pega tanto, né? A injustiça conosco. Então eu vou citar um exemplo também muito marcante, que é a cena de Jesus diante Pôncio Pilatos. Quando Jesus foi acusado injustamente e escolhido pela multidão para ser crucificado, ele permaneceu sereno. Pilatos até se admirou de sua dignidade e mansidão. E aí, com muita calma, Jesus afirmou que o seu reino não é deste mundo. E que nenhum poder tinha Pilatos sobre ele, né, sobre aquilo que estava acontecendo, se o seu pai não concedesse. Ou seja, ele sabia que se não fosse da vontade do pai, ele não estaria passando por aquilo. Ele confiava. Jesus confiava completamente na autoridade divina e por isso ele não entrou em pânico, ele não se revoltou. E nós conseguimos imaginar como o clima estava tenso naquela manhã, porque havia a pressão política, havia a ameaça de morte, havia a injustiça de tudo que estava acontecendo. Qualquer um de nós, diante daquela situação, estaria em pânico, estaria desesperado. Ainda mais que estava sendo condenado à morte. Mas Jesus não, a paz interior de Jesus não se abalou. Ele continuava firme, com o coração tranquilo, entregando-se à vontade de Deus, entregando-se à vontade do Pai. A sua confiança lhe dava uma força silenciosa. E por causa disso, no encontro com Pilatos, Jesus nos mostrou que a verdadeira paz não depende da justiça humana ou das circunstâncias externas, mas nasce da união entre a consciência tranquila e a fé em Deus. E após esse momento com Pilatos, Jesus ainda nos deu mais um exemplo de sua paz. No exemplo supremo da crucificação, quando a dor física e a dor moral atingia o seu auge, né, o limite, Jesus ainda manifesta amor e paz. Em meio à agonia da cruz, ele profere uma das frases mais sublimes já ouvidas. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Que coração é esse que consegue perdoar os próprios algozes em meio ao sofrimento?
Somente um coração cheio de amor e ao mesmo tempo cheio de paz poderia oferecer perdão e compreensão numa hora tão difícil, tão trágica. Enquanto a maioria de nós se revoltaria, se desesperaria numa situação dessas, Jesus irradiava compaixão e serenidade. Ele pensou na aflição de sua mãe, e de João, o discípulo amado, que estavam ali ao pé da cruz. E ele ainda lhes disse: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Até no derradeiro instante, Jesus preocupava-se mais em consolar os outros do que em sua própria dor. Isso é paz. Porque a pessoa que não possui paz, ela entra em desespero e não consegue jamais consolar os outros, e nem a si mesmo. Porque a paz de Jesus não era a ausência de dor, mas era a presença de amor e a aceitação da vontade divina. Lá no Calvário, Jesus nos mostrou que a paz verdadeira, ela coexiste com a dor. Ela é aquela calma luminosa no fundo da alma, aquela calma que é alimentada pela certeza de que Deus está no leme de nossas vidas. A paz verdadeira coexiste com a dor. Mas a gente tem mania de achar que viver em paz é viver sem dor, sem problemas. E aí, por fim, eu quero trazer mais um exemplo. Eu quero falar sobre a primeira aparição de Jesus aos discípulos, logo após a sua ressurreição. Nessa cena, os discípulos estavam reunidos, trancados, todos com medo. E Jesus apareceu no meio deles. E a primeira coisa que ele disse foi: paz seja convosco. Jesus não cobrou nada. Ele não perguntou por que o abandonaram. Ele não falou sobre dor ou sobre vingança. A primeira palavra de Jesus ressuscitado foi paz. Paz. Paz seja convosco. Ou como dizem aqui, peace be with you. É porque é a partir da paz que começa a reconstrução. Bom, esses exemplos que eu citei, eles revelam uma paz que desafia a nossa compreensão comum. É uma paz inabalável que independe das circunstâncias externas. Jesus parecia envolto numa atmosfera de tranquilidade, mesmo quando tudo à sua volta estava ruindo. Ele sofria sim, como um ser humano que era, mas ele entregou-se confiante aos desígnios do Pai. Ele disse: faça-se a tua vontade, não a minha. Essa confiança é o segredo da paz de espírito. A paz que Jesus nos dá não é a calmaria superficial da ausência de problemas, mas a capacidade de manter o coração tranquilo, mesmo na presença das tempestades. Essa é a verdadeira paz. Bom, eu tentei mostrar exemplos do Evangelho aqui só para ilustrar esse conceito de paz, mas agora eu gostaria de relatar esse conceito de uma forma diferente. Na verdade, eu vou falar uma antiga parábola que eu ouvia na minha infância. E a história é a seguinte: conta-se que num reino distante, um rei muito sábio desejava encontrar a melhor representação da paz. Então ele promoveu um concurso entre os artistas do seu reino e pediu que cada um pintasse a imagem perfeita da paz. E assim foi feito. E foram chegando dezenas e dezenas de pinturas, de quadros. E eram todos quadros belíssimos. Havia paisagens com lago sereno, montanhas verdinhas, aquele céu lindo, limpo, às vezes uma nuvem branca bem bonita, flores coloridas sendo tocadas por borboletas, sabe? Passarinhos voando. Tinha até imagens do inverno, aquela imagem toda branquinha, com a neve caindo, bem devagarzinho, num ambiente aparentemente tranquilo, sereno, cheio de harmonia.
sabe? Cada pintura era um convite à tranquilidade, à calmaria. Tudo era muito harmonioso, tudo muito silencioso. Mas entre todas essas imagens, havia uma que destoava completamente. Completamente. Era uma cena de uma tempestade, sabe? Montanhas escuras, cortadas por relâmpagos, as nuvens carregadas em vários tons de cinza. As árvores estavam até retorcidas, mostrando uma ventania enorme. E aí, no fundo, tinha uma queda d'água, despentando uma água com muita força. Era o caos. A imagem era o caos. À primeira vista, ninguém entendeu como alguém poderia ter pintado aquilo pensando em paz. E muito menos como que aquela pintura ainda estava ali para o rei poder ver. Mas quando o rei chegou perto dessa pintura, ao invés de ignorar, o rei começou a reparar na pintura. E ao olhar com atenção, esse rei apontou um detalhe. Ali, no meio daquela confusão toda, perto da árvore agitada, escondida em uma fenda na rocha, um buraco na rocha, havia um pequeno ninho. E dentro desse ninho, uma passarinha, tranquila, serena, chocando seus ovinhos com uma paz que não combinava com o cenário que estava ao seu redor. Tranquila, cheia de serenidade, de harmonia, cheia de paz. E qual não foi a surpresa quando essa foi a pintura escolhida pelo rei? E o rei ainda explicou a sua escolha, dizendo: paz não é estar num lugar onde tudo é calmo, bonito e silencioso. Paz é estar no meio da tempestade e ainda assim manter a calma no coração. Eu gosto de contar essa história porque ela reflete uma verdade profunda. A verdadeira paz é aquela que independe das circunstâncias externas. É fácil sentir paz à beira de um lago tranquilo num dia ensolarado. É fácil. É fácil falar de paz quando tudo está indo bem na nossa vida. Mas e quando as tempestades da vida nos cercam? Será que nós conseguimos preservar a paz interior? A passarinha chocando seus ovinhos no ninho durante a tempestade, ela representa cada um de nós confiando no amparo divino. A rocha simboliza a fé e a confiança em Deus, que nos protege das tormentas externas. E nós podemos buscar esse abrigo dentro de nós. Jesus é essa rocha firme onde podemos construir o ninho da nossa confiança. A paz que ele nos oferece é semelhante à daquela ave. Não significa ausência de lutas, mas tranquilidade da alma apesar das lutas. Apesar. Jesus nos convida a cultivar essa paz dentro do coração, de tal modo que quando os ventos de provação soprassem, quando as dificuldades batessem à nossa porta, que a gente ainda assim, que a nossa alma permaneceria serena, aconchegada na confiança divina. Então vamos refletir. Se uma frágil passarinha consegue manter-se em paz, mesmo numa tempestade, por que nós, espíritos imortais que somos amparados pelo amor de Deus, por que nós não poderíamos desenvolver essa serenidade? A lição da ave é a lição de Jesus. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo não exterminando as aflições, mas triunfando sobre elas interiormente, mantendo acesa a luz da esperança e da fé. A paz de Jesus é a paz da vitória interior sobre as circunstâncias. Então, diante dessas reflexões, surge uma pergunta crucial. Quem tem o controle da sua paz? Isso mesmo. Se a nossa paz tivesse um controle remoto,
Quem teria o controle da sua paz? Quem poderia acionar o botão de liga ou desliga da sua paz? Será que nós estamos entregando esse controle nas mãos erradas? Muitas vezes, sem perceber, nós deixamos que fatores externos determinem o nosso humor e a nossa tranquilidade. Então, vale a pena se perguntar, com sinceridade, a ingratidão do outro controla a sua paz? Será que quando alguém te decepciona ou quando alguém não reconhece os seus esforços, você permite que isso roube a sua serenidade, a sua paz? O bom humor do outro ativa ou desativa a sua paz? São as palavras dos outros que têm o botão da sua paz? Ou seja, quando você ouve palavras amargas, você automaticamente perde a paz? Ou você consegue manter-se acima dessas vibrações negativas? Os problemas financeiros, as notícias desagradáveis, o trânsito caótico, são eles que controlam a sua paz? Será que qualquer contratempo te estressa e tira você do sério? E o passado? Os seus erros do passado ou as suas ansiedades para o futuro, são eles que estão governando o seu estado de paz agora? Você entrega a sua tranquilidade às lembranças de algo desagradável ou às preocupações exageradas sobre o seu amanhã? Essas perguntas doem um pouco, porque muitas vezes nós percebemos que nós estamos permitindo que outras pessoas ou outras circunstâncias liguem e desliguem a nossa paz, como quem aperta um botão de um controle remoto. Nós nos tornamos reféns do mundo exterior. Se tudo corre bem, beleza, estamos em paz. Mas se algo dá errado, nós perdemos o equilíbrio. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira paz é construída de dentro para fora. Ela não pode ser refém da instabilidade do mundo. Alcançar essa independência interior é de fato um grande desafio. Nós somos seres sensíveis, emocionais, e é natural nos abalarmos diante de ingratidões, de conflitos, de perdas, de frustrações. É natural. Mas manter a paz de espírito não significa nos tornarmos frios, apáticos ou indiferentes ao que nos acontece. Significa desenvolver responsabilidade sobre o que se passa dentro de nós. É olhar para dentro e reconhecer: a minha paz não pode mais depender do que os outros fazem ou deixam de fazer comigo. Quando a gente percebe que nós estamos entregando esse controle ao outro, né, ao chefe exigente, a um parente difícil, a um amigo ingrato, uma notícia ruim, qualquer coisa. Mas quando a gente percebe isso, a gente precisa recuar e retomar as rédeas, porque a paz que Jesus nos oferece é um tesouro sagrado, plantado no íntimo de cada um de nós. E nenhum comportamento alheio deve ter o poder de roubar essa paz. Essa paz é um compromisso entre Deus e eu, entre Deus e vocês. É um estado construído com esforço, com confiança e com vigilância diária. E por isso ela não pode ser delegada nem terceirizada. Porque quem cuida da minha paz sou eu. Quem cuida da sua paz é você. Cada um de nós cuida da nossa própria paz. Bom, então até aqui nós já vimos que a paz não é a ausência de conflitos e nem uma calmaria eterna. Mas também refletimos sobre o quanto ela precisa ser cultivada por dentro e que somos nós que devemos cuidar da nossa paz, sem entregá-la aos caprichos do mundo ao redor. Mas então, como alcançar essa paz verdadeira?
Como manter essa serenidade quando tudo ao nosso redor diz o contrário? Eu acho que cabe dizer aqui uma frase de Joana de Ângeles, do livro Dias Gloriosos, que ela diz que ninguém encontrará paz enquanto não cessar a guerra silenciosa dentro de si. Guerra silenciosa. E aí alguém vai me perguntar assim, o que é isso, Luísa? Bom, essa guerra silenciosa, ela quase sempre não é visível aos outros, mas a gente sente, porque ela acontece atrás de uma inquietação constante. Acontece atrás do orgulho ferido, da cobrança interna que acontece de forma exagerada, da raiva ou da mágoa que a gente guarda em silêncio. Tudo isso rouba a nossa paz. E Jesus, por outro lado, ele nos inspira a liberdade interior. Quando ele disse, eu vos dou a minha paz, ele não está prometendo uma tranquilidade que depende de tudo dar certo ao nosso redor. Ele está dizendo, essa paz é sua e ninguém pode tirá-la de você, a não ser que você a entregue, a não ser que você permita. Então lembremos, Jesus permaneceu em paz, mesmo diante de situações que qualquer um de nós viveria como grandes dores emocionais. Como foi a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos discípulos. Ele certamente sofreu, mas ele não deixou que o veneno da mágoa contaminasse o seu coração. E nós? Será que nós ainda vamos permitir que a ingratidão de alguém roube os nossos dias? Que o olhar atravessado de um colega estrague a nossa semana? Que o trânsito caótico, a conta bancária ou o humor de outra pessoa ditem o nosso estado de espírito? Ou será que chegou a hora da gente decidir que a nossa paz interior será inalienável? Ah, então como é que eu posso fazer para conquistar isso, Luísa? Para conquistar essa estabilidade e conseguir esse estado de paz verdadeiro, é fundamental que a gente cuide do pensamento, pois é ali que tudo começa. E para cuidar do pensamento, primeiro nós precisamos fazer uma higienização mental. Isso mesmo. Primeiro nós precisamos cuidar da higiene da mente. Então eu vou fazer aqui uma analogia. Para isso eu gostaria que que vocês imaginassem a sua mente como uma casa. Mas no caso como uma casa comum, uma casa física, casa que vocês moram, tá? Então vamos lá. Se a gente deixasse a nossa casa sem limpar por algumas semanas no plural, o que vocês acham que aconteceria? Se a gente não limpasse a nossa casa por semanas, o que aconteceria? O quê? Acumularia poeira, muita sujeira, o banheiro começaria a cheirar mal, a pia da cozinha ia ficar cheia de louça. Pode ser que comece a aparecer insetos, mofo, bagunça, muita bagunça. E ninguém se sente bem no ambiente assim. Ninguém. Dificilmente a gente vai chegar em casa cansado e falar assim: ai, que delícia, a casa tá imunda. Nossa, que delícia, que gostoso. Não. Dificilmente alguém se sente bem no ambiente sujo, bagunçado. Então, se a gente não cuidar e deixar essa casa acumulando mais sujeira, mais mofo, mais insetos, vocês concordam que essa casa, depois de um tempo, ela favoreceria o surgimento de doenças? Vocês concordam que uma casa cheia de mofo, ela pode adoecer quem está vivendo ali? Vocês concordam que uma casa cheia de poeira, ela pode trazer alergias, trazer doenças para quem está ali? Vocês concordam que o ambiente cheio de insetos, ele traz mais risco de doença para quem mora ali, para as pessoas que estão ali? Não é?
Então, vocês concordam que uma casa suja favorece o surgimento de doenças? Pois é. O interessante é que, sabendo disso, quase ninguém deixa a casa física chegar nesse ponto. As pessoas normais aqui que não têm a doença, mas a gente limpa todo dia, tem gente que limpa de vez em quando, mas a gente está sempre limpando. A gente limpa, organiza, joga fora o lixo, a gente cuida para tornar o ambiente saudável. Mas com a nossa casa mental, nós às vezes somos bem menos cuidadosos. Nós vamos deixando os lixos se acumularem ali dentro. Sim, lixos. Mágoas não resolvidas, invejas, ciúmes, raivas, lixos, lixos emocionais. E aí, quando menos esperamos, a nossa mente ela está cheia de frustrações, de medo, de angústias, de pessimismo. E esse lixo psíquico cria o ambiente propício para as doenças da alma e até doenças do corpo. Sim, doenças do corpo, porque a própria medicina já reconhece que as emoções negativas e descontroladas afetam o sistema imunológico e propiciam doenças. Ou seja, assim como a casa física, a sujeira na nossa casa mental também adoece. E não para por aí. Mente suja também atrai companhia espiritual igualmente perturbada. É como a casa desorganizada que começa a atrair ratos, baratas, mosquitos, insetos em geral. Mente suja também atrai bichos, insetos. Aquelas companhias espirituais que nós chamamos de obsessores. Não é? Não é verdade? Além disso, uma mente confusa e carregada, ela pode até afastar as pessoas queridas. Porque quem está perturbado por dentro geralmente transborda esse azedume nas palavras, no olhar, nos gestos. E aos poucos vai afastando os outros. Como uma casa que está muito suja, que ninguém consegue mais entrar, que o lixo está ocupando espaço. Por isso tudo que limpar a nossa casa mental deve ser um exercício diário. E para isso Jesus nos deixou 2 métodos infalíveis. E o Livro dos Espíritos está lá falando bem também, esses 2 métodos. Orar e vigiar. A vigilância é a faxina, é observar o que entra e o que permanece na nossa mente. E a oração é como se fosse o perfume suave que renova o ambiente interior. Então, só para ser mais explícita para vocês aqui, para vocês entenderem na prática o que a gente pode fazer. Eu sou mãe, minha filha mais velha dirige. Às vezes ela está demorando a chegar em casa e, assim, rapidamente passa um pensamento negativo na cabeça. Vou dar um exemplo qualquer aqui, mas, por exemplo, está demorando, eu falo, ai, vai que sofreu um acidente. Ou qualquer outro pensamento que possa me deixar inquieta. Então, eu estou me treinando para que eu reconheça esses pensamentos e imediatamente eu mude o rumo do meu pensamento. Então, eu penso, opa, esse pensamento não é meu. O meu pensamento para minha filha é que ela esteja bem, é que ela esteja feliz. E que esse atraso seja por um motivo que está fazendo bem para o coração dela. E aí eu começo a desejar coisas boas para ela. E aí eu sereno o meu coração, que iria ficar cada vez mais agitado. Mas aí eu fico tranquila, eu fico em paz. Eu entrego para Deus e confio. Então, o pensamento ele vem nos atingir de uma forma bem sutil. Então eu dei esse exemplo, porque nesse pensamento eu percebi um pensamento, né? Nesse exemplo eu percebi um pensamento que poderia me deixar nervosa e estressada. Mas eu percebi esse pensamento e transformei em algo que me faria enviar boas vibrações para ela. Eu usei o controle remoto da minha paz e sintonizei no canal que eu queria sentir. Eu tenho certeza que eu citei um exemplo aqui, mas assim como eu citei exemplo, vocês devem ter vários exemplos de pensamentos ruins que chegam de repente, e se a gente não afasta na hora, ele começa a crescer dentro da gente. O ciúme, por exemplo, é um desses. Então, no nosso dia a dia, a gente deve sempre observar os nossos pensamentos e nos perguntar: opa, esse pensamento merece ficar?
Essa emoção que eu estou sentindo está me ajudando ou está me adoecendo? Então, para isso, nós precisamos criar hábitos simples, como uma prece antes de sair de casa ou de dormir, um momento de silêncio para revisar os pensamentos do dia, uma gratidão por tudo que nos acontece. É só a gente mudar o nosso pensamento. Sabe, quando a sujeira mental estiver demais, quando a dor parecer grande demais para a gente dar conta sozinho, lembremos que Jesus é o faxineiro divino. Ele está sempre pronto a nos ajudar a limpar, a organizar, a renovar. Mas ele não invade o nosso espaço. Ele espera o nosso convite. E esse convite começa com vigiar e orar. Falar da paz de Jesus não é pintar um quadro fantasioso de perfeição. Nós sabemos que todos nós enfrentamos lutas íntimas. Todos nós. E muitos podem estar ouvindo essas palavras em meio a tormentos pessoais, em meio a uma enfermidade, a perda de um ente querido, a conflitos familiares, crises financeiras, crises conjugais, depressão, ansiedade. E aí talvez vocês se perguntem, como eu posso ter paz passando por tudo isso? Gente, não nos culpemos por ainda não termos alcançado o ideal. Tanto Jesus quanto os nossos amigos espirituais, eles conhecem as nossas limitações e ainda assim eles nos amparam em cada passo. Lembremos que não estamos sozinhos. Ao nosso lado, nós temos muitos amigos espirituais, todos torcendo pela nossa vitória íntima. E nós temos uns aos outros, sempre. Uma das formas mais simples e poderosas de manter a paz de Jesus em nossos lares é a prática do Evangelho no lar. Uma vez por semana que seja. Uma vez por semana. Em família ou sozinho. Nós devemos reservar o momento para abrir o Evangelho, fazer uma prece, ler uma mensagem e conversar sobre como aplicar esse ensinamento em nossa vida. Não precisa de formalidades, o que importa é o coração sincero. E essa prática, ela eleva as vibrações da casa. Onde havia tensão, começa a surgir calma. Onde havia brigas, nasce mais entendimento. E o ambiente fica protegido, limpo, acolhedor. Como se estivéssemos arejando a alma e acendendo uma luz em cada canto do lar. E com o tempo, você sente a diferença. Os problemas continuam existindo, mas são enfrentados com mais serenidade. E aí até os problemas começam a diminuir. A intenção melhora, o lar se transforma num abrigo de paz. Então fica aqui o convite para que você possa experimentar esse hábito, caso ainda não faça. É como convidar Jesus para te visitar periodicamente, para morar com você. E cabe lembrar que onde Jesus habita, onde Jesus mora, ali também mora a paz. Essa paz de Jesus que é um presente, mas é também um convite à ação transformadora. Quando um coração se pacifica, ele ilumina muitos ao redor. Nós somos chamados a ser instrumentos da paz de Jesus no mundo. E Francisco de Assis já praticava isso. Na oração que existe atribuída a seu nome, Francisco de Assis orava com uma simplicidade que atravessou séculos. Ele dizia: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E aí ele nos mostrou o caminho. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Porque o amor desarma corações endurecidos. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Pois o perdão é a chave que liberta o agressor e, principalmente, que liberta a nós mesmos. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E assim transformamos conflitos em pontes de entendimento. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Porque a fé acalma a alma inquieta. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A alegria que nasce da esperança e da certeza de que nunca estamos sozinhos. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Luz. Luz que vem da presença de amor em nossos gestos e pensamentos. Luz. Bom, essa oração é linda, mas não vai dar para eu falar todos os versos aqui. Mas cada verso dessa oração é um convite diário para cultivarmos a paz verdadeira. Aquela paz que não nos afasta do mundo, mas nos aproxima dele com compaixão. Ao conquistarmos um pouco de serenidade, já podemos espalhar compreensão em nossos círculos, já podemos responder com gentileza onde houver agressão, perdoar ofensas antigas e evitar novas contendas. Um coração em paz gera lares em paz, e lares pacificados irradiam paz para a vizinhança, e pouco a pouco para o mundo. A tão sonhada paz mundial começa silenciosa e firme no íntimo de cada criatura, no íntimo de cada um de nós. A paz que buscamos não é inalcançável. Ela já está plantada dentro de nós. Às vezes escondida sobre os escombros do medo, da mágoa ou da ansiedade. Mas basta um pequeno gesto, uma prece sincera, um passo na direção do bem, para que ela volte a florescer. Jesus e o mundo espiritual, eles não esperam que sejamos perfeitos. Eles nos convidam a sermos melhores a cada dia. Só isso. E a paz é um dos frutos dessa escolha. Que ao sairmos daqui hoje, a gente leve essa certeza no peito. A paz que Jesus nos deu, ninguém pode tirar. Ela é nossa. Ela é divina. E ela começa no instante em que nós decidimos viver com mais amor, mais calma, mais fé. Que essa paz esteja com vocês essa noite. E que mesmo diante das tempestades, ela continue sendo sua companhia mais fiel. Porque quando a paz de Jesus entra, o coração se acalma. E a alma, ela encontra um abrigo. Portanto, que possamos seguir empenhados na vivência diária da paz de Jesus, certos de que Ele caminha conosco e que suas últimas palavras nessa noite ressoem em nossos corações como um afago. Eu vos dou a minha paz, disse Jesus. Mas não vô-la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus é como a água viva, que quem bebe não volta a ter sede. E quem recebe a paz de Jesus não se deixa inquietar pelos acontecimentos do dia a dia. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que essas palavras e esses ensinamentos estejam sempre presentes na nossa mente, no nosso coração e no nosso dia a dia. Que apesar dos problemas que aparecerem no nosso caminho,
que não deixemos enturbecer o nosso coração e que a gente também não se atemorize, não se deixe dominar pelo medo, pelo desespero. Que essas palavras e esses ensinamentos, eles estejam sempre presentes na nossa mente, no nosso coração, nas escolhas do nosso dia a dia. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e que a paz de Jesus continue habitando entre nós. E principalmente dentro de nós, porque somos nós que temos o controle. E que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada.